Mas o que eu quero dizer para você, que aliás era até o tema desse vídeo, que era o único passo que você tem que dar, e se você der, você vai tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Que passo seria esse? O que você deveria fazer para conseguir esse progresso? Então, olha só. O que eu quero dizer para você é o seguinte, ó. Você precisa de uma coisa chamada consistência. Consistência. E aí, eu quero te dizer o que significa consistência. O que é consistência? O que é esse raio de consistência? Então, eu vou te mostrar isso com um exemplo. Não vou dar aí a definição bonitinha do que é a consistência, mas eu vou falar do que aconteceu comigo durante muito e muito tempo. É o seguinte, eu sempre trabalhei por meio de uma função impulso. Como é que funciona isso? É tipo assim, ó, eu tinha que estudar, então eu estudava muito durante um curto período de tempo. Depois eu não aguentava mais aquela pressão, não aguentava mais aquele ritmo que eu mesmo estava impondo e eu parava de estudar. Ficava longos períodos de tempo sem estudar. Então, o que vai fazer com que você mude o seu jogo, que vai fazer com que você chegue lá no dia da sua prova do Enem, tire mais de 700 pontos, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, olha só que interessante, mesmo que você esteja começando o mais absoluto zero, hoje é a consistência. Por quê? Por que eu ressaltei o fato de você ter pouco tempo para estudar? Porque tem gente que tem muito tempo para estudar, mas ela estuda muito e, assim como eu falei, né, estuda muito, e depois fica também longos períodos sem estudar. Enquanto se você estudar pouco, mas for consistente, você vai conseguir tirar mais de 700 pontos. E qual é o benefício disso? Por que isso funciona? Por que essa consistência faz uma diferença muito grande? Um exemplo bem grande disso, o maior exemplo que a gente tem na nossa literatura, é a história do coelho da tartaruga, né? O que o coelho fazia? Ele dava aquelas carreiras violentas, abria uma distância absurda da tartaruga, só que ele ficava também longos períodos descansando. Enquanto a tartaruga era extremamente consistente. Quem foi que ganhou a corrida? Quem ganhou a corrida foi justamente a tartaruga. Então é exatamente isso que você tem que fazer, ser consistente. Você tem que fazer pouco, mas você tem que fazer todos os dias. Você tem que trabalhar todos os dias. Isso vai fazer a diferença. E ainda mais se você seguir o que eu estou te falando aqui. Você não vai trabalhar todos os dias aleatoriamente. Você vai trabalhar todos os dias numa sequência lógica. Que sequência lógica é essa? Você vai começar pela base, pelo que é mais importante. Essa base, ó, só essa base aqui, só essa base é o que vai te garantir tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Isso aqui é os 20%. Só que tem uma coisa bem incrível nisso daqui. A consistência, vamos lá, só para falar um pouquinho mais sobre a consistência é o seguinte. O principal benefício dela é que ela mantém o seu cérebro ativado. Porque todo dia você vai dando doses para ele. Ele vai trabalhando continuamente. O que acontece com o atleta que vai correr 100 metros, por exemplo, nas Olimpíadas, se ele ficar muito tempo sem treinar? Quando ele voltar a treinar, a chance dele se contundir, dele se machucar é muito maior. Isso pode, inclusive, afastar ele da prova. Então, isso pode acontecer com você também. Quando você fica longo tempo sem estudar, o que acontece com você? Você se sente fraco. Isso pode te fazer procrastinar.